Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Eu quero agradecer a Deus por estar escapando do Covid-19, essa pandemia destruidora. É alarmante. O caso é sério, ninguém pode negar a letalidade desse vírus destruidor. Isso é uma praga, como aconteceu no Egito, as 10 pragas. Então essa é uma das pragas. Temos dito que nós estamos em uma guerra de poder, de domínio, em uma guerra entre as nações, para ver quem no final vai sair ganhando ou vencendo. Só que a guerra desses últimos dias não é uma guerra com soldados armados nos campos de batalha. Hoje nós temos uma guerra biológica em que nações poderosas criam fatos desta natureza para derrubar outras nações economicamente, politicamente. Basta ser alguém inteligente, ter experiência de vida e sabedoria, conhecimento, para distinguir essa guerra das potências econômicas para dominar o mundo. Existe uma agenda globalista das principais potências políticas, econômicas do mundo na implantação de regimes ditatoriais, e essa agenda eles vão colocar em prática, custe o que custar. Por isso, dessa pandemia que nós estamos enfrentando, com a permissão de Deus, mas fruto da maldade, da malignidade dos seres humanos. O diabo, com os seus demônios, tem dominado grande parte das autoridades constituídas para trazer maldade contra a sociedade, contra a população. Por isso que eu agradeço a Deus por estar escapando. Agradeço a Deus também por ter esse espaço onde nós possamos pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por que pregar o Evangelho? Nós temos falado que logo após a volta de Cristo vai ser implantado o governo do Anticristo. Um governo globalista, um governo comunista, que irá controlar a tudo e a todos. E eu pergunto, será que já não há influências desse governo no mundo? Sim. O nosso país, por exemplo, foi governado durante anos, décadas, pela esquerda socialista,
comunista. E houve um preparativo para a implantação do comunismo em nossa nação. Exemplo: você acha que você é dono de si mesmo? Você faz o que quer? Não. Agora, nesse momento, nesta pandemia, as autoridades, os governantes de esquerda, que estão mancomunados, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para a implantação do comunismo no globo terrestre, essas autoridades é quem manda na sua vida, é quem manda na sociedade, na população. Como isso? As leis que foram aprovadas até 2018 foram leis que favoreciam a implantação do comunismo em nosso país. Exemplo: as propriedades rurais, 80%, o dono da propriedade privada, propriedade rural, não tem domínio sobre essa área. São reservas naturais em que você não pode fazer nada. Perdeu o direito à propriedade privada. Você acha que é dono da sua empresa? É não. Está provado isso agora. Os governantes estaduais e municipais é quem manda, não é sua empresa. Você é obrigado, através de decreto, a fechar a sua empresa, a quebrar o seu negócio, a demitir os seus funcionários. Estamos ou não com parte significativa do comunismo implantado em nosso país? Sim. Não vai ser o controle total, porque o controle total só vai acontecer depois que Cristo tirar a sua igreja deste mundo. Eu estou falando uma realidade, a mais pura verdade. Pensa comigo sobre essas pautas que nós temos falado aqui no nosso canal. Praça pública é do povo? Não, não é. A população está proibida de usar espaços públicos, clubes, para usufruírem da liberdade. Praias é pública? Não, não é mais. A maioria no nosso país estão fechadas, lacradas, a população não pode usufruir. Estão dominando quase tudo. Vão dominar tudo, tudo. Quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja para si mesmo. Nos países comunistas, exemplo, China, Coreia do Norte, Cuba, agora na Venezuela e alguns outros países que quase o comunismo domina. Muitas repúblicas comunistas na África e em outros continentes não há liberdade para o cidadão. Isso é uma demonstração clara do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja com a implantação do governo do anticristo. Esse texto que nós estamos comentando, nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conceder falar a respeito efetivamente do que vai acontecer com a implantação do governo do anticristo. O principal agora é nós ficarmos atentos, os cristãos verdadeiros. Eu não estou falando dos religiosos. Eu não estou falando dos fariseus, lideranças religiosas
que aparentemente tem aparência de caridade, mas nega a eficácia dela. E essa caridade, eu não estou falando de esmolas, eu estou falando de vida religiosa. Aparentemente, um religioso de primeira classe, mas no fundo, as intenções são outras, as intenções são outras. De forma que precisamos refletir, pensar mais, dar prioridade à volta do Senhor Jesus. Você que é nascido de novo, o que você está esperando desse mundo? Mais? Alguma solução? Não tem. Daqui para frente vai ser de mal a pior. Nós, brasileiros, tomando como exemplo o nosso país, estamos à beira de um colapso geral. Por mais que o governo federal tenha boa vontade, as forças ocultas, as forças opostas, são imensas contra a população brasileira, contra esta nação. Estamos na maior crise institucional dos poderes, um contra o outro, um querendo mostrar que é mais forte do que o outro, a ponto de quase uma guerra civil em nosso país. Tudo isso é um arcabouço, é um retrato, é uma demonstração, é o desenho real de que Cristo está voltando. Quando a igreja não suportar mais aqui esse mundo, e nós temos que clamar, é bíblico isso aí, para Cristo voltar, tirar a sua igreja desse caos. E o Senhor Jesus está voltando. Estamos comentando, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, que fala justamente a respeito da implantação do governo do anticristo neste mundo. E Paulo, certamente nas suas pregações, ele falou sobre isso ali para os seus filhos na fé em Tessalônica. Mas através desta carta ele está esclarecendo. E havia burburinho, como se diz aqui na nossa região, inquietação, nervosismo na comunidade cristã, porque os seguidores de Cristo já pensavam que, através do império político de Roma, o anticristo já estava ali manifestado através dos imperadores e das autoridades do império político de Roma. E Paulo, escrevendo esse texto, ele tranquilizava os seus filhos na fé, dizendo que não era o momento do reinado, do governo do anticristo. Por isso que ele diz o seguinte, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha, amados, provavelmente algum tipo de heresia estava prevalecendo naquele momento na comunidade cristã ali em Tessalônica, perturbando a mente dos seguidores de Cristo a respeito do governo do anticristo. Talvez alguém ensinando que antes da vinda de Cristo ia se manifestar pessoalmente o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E Paulo, ele
como uma liderança exponencial do cristianismo, fundador da comunidade cristã em Tessalônica, ele procurava tranquilizar o coração dos irmãos a respeito das verdades escatológicas, futurísticas, e dizendo aos irmãos que ficassem tranquilos, não se perturbassem, mas que estivessem firmes na fé, tendo a certeza e a convicção de que a vinda do Senhor Jesus acontecerá antes da manifestação do governo do anticristo. Por isso que ele escreveu no versículo 1 o seguinte: ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isto é fato, é realidade. Não precisa, eu tomo esta palavra para o dia de hoje, a Igreja de Cristo, os verdadeiros seguidores do reino de Cristo. Tranquiliza. Há, de fato, uma perturbação geral. O mesmo que estava acontecendo na cidade de Tessalônica, no que diz respeito à comunidade cristã. Uma inquietação. Hoje, há muitas interrogações no meio do povo de Deus. O que está acontecendo neste momento? O que significa essa praga geral, essa pandemia? O que isso pode nos despertar? É justamente o que nós estamos esclarecendo através desses comentários bíblicos. A igreja não tem que ficar perturbada. Fica tranquilo, você que tem um compromisso de fidelidade com o reino de Deus, fica em paz. Se alguém tiver que passar por esse momento e adquirir esse vírus, e é uma pessoa de Deus, fica tranquilo. Deus sabe o que está fazendo. Se Ele permitir, Ele sabe o que está permitindo. Tudo está sendo acompanhado por Deus. O mundo nem tanto, mas com relação à vida da igreja, a existência da igreja, o comportamento da igreja, a disciplina da igreja, o crescimento da igreja, o acompanhamento da igreja, Deus acompanha passo a passo. E Ele não permite com o seu povo uma prova além da nossa capacidade de suportar. De forma que eu deixo essa palavra de bom ânimo, de encorajamento para os verdadeiros e verdadeiras servos, servas de Cristo. Não se perturbe, tranquiliza o teu coração. São muitas hoje as mensagens. Você acompanha através das mídias sociais, dos grupos do WhatsApp, nas comunicações, tiroteio de todos os lados, investidas mais diversas. Mas a igreja tem que ficar tranquila, quieta, deixa Deus trabalhar. Deus trabalha na tormenta. Deus tirou Israel do Egito. Em 3 anos e meio, os estudiosos afirmam, defendem que tinha levado o povo do Egito direto para Canaã. E o que Deus fez? Desviou a rota. 40 anos no deserto para educar o seu povo, disciplinar o seu povo. Deus sabe o que está fazendo. Nós é que não temos inteligência e sabedoria o suficiente para compreender os desígnios
do Todo-Poderoso. Vamos ficar tranquilo. No começo desse vídeo, eu agradeço a Deus por ainda, graças a Deus, não ter pegado esse vírus mortal, letal, terrível. As pessoas que já perderam familiares, que já tiveram problemas, sabem o quanto é terrível. Mas qualquer um de nós estamos sujeitos a passar por isso, porque fazemos parte da sociedade. Deus manda o sol para todos, a chuva também para todos. Estamos sujeitos às mesmas coisas. Mas vamos ficar quietos. Como Paulo transmitia o seu conselho, a sua mensagem para os seus filhos na fé, na igreja cristã de Tessalônica. E haviam muitas mensagens cruzadas naquele momento para tirar a fé do povo, a confiança do povo em Deus. Por isso que ele diz assim, olha, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Ele tinha conhecimento do que estava acontecendo. E ele queria que houvesse tranquilidade na mente, no coração, na alma, no espírito dos seus filhos na fé. E é o que o Espírito Santo está trabalhando para implantar na essência de cada um daqueles que confessam verdadeiramente o nome de Cristo e a sua fé no poderoso sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo está trabalhando poderosamente para nos dar calma, tranquilidade, serenidade, nada de desespero. Ficamos na dispensação de Deus. Ele cuida de cada um de nós. Um dia nós vamos ter que partir desse mundo, ou mais cedo ou mais tarde. A morte é dada por certa, a não ser que Cristo venha e transforme o nosso corpo e nos leve sem participar da morte biológica, da morte física. E é o que pode acontecer a qualquer momento. Repito, a coisa principal, mais importante que está para acontecer é a volta do Senhor Jesus. Eu já preguei dezenas de mensagens, pregações nas igrejas falando sobre a volta de Cristo nesses últimos dias, alertando sobre este evento maravilhoso, poderosíssimo da intervenção de Deus para salvar a sua igreja do que vai acontecer daqui para frente. E o que estava acontecendo ali na igreja em Tessalônica? Veja o que Paulo diz. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Olha, irmãos, naquela época havia investidas de ensinamentos falsos pregadores, como hoje tem também, falsos doutores, ensinadores, falsos mestres, que estavam se infiltrando na comunidade cristã para distorcer a verdade. E essas heresias transmitidas já naquela época gerava mais confusão do que edificação. Hoje isso tem se multiplicado de uma forma imensa no meio do povo de Deus. Um diz uma coisa, outro diz outra, desmanchando o que o outro diz. Cada um quer ser dono da verdade. E há uma verdadeira confusão, divisão, disseção no meio do povo de Deus. E naquela época, falsos líderes que se infiltravam no meio do povo de Deus começavam
a enviar epístolas, cartas, como se fossem autoridades da igreja querendo ensinar alguma coisa, quando na verdade só promovia a confusão no meio do povo de Deus. Hoje não é diferente. Através do ministério do louvor, daqueles que são profissionais do louvor, vendendo o que não é seu, hoje existe uma confusão nos pregadores, nos ensinadores, em muitos dos líderes religiosos com segundas intenções, que cada um quer ensinar de um jeito, cada um quer impor a sua doutrina, aquilo que Cristo diz, é mandamentos e mais mandamentos dos homens, da ideologia humana, querendo somente dominar o povo, dominar os outros, dominar a vida dos outros e tirar o foco, tirar completamente o foco. Há um ano atrás, 2 anos atrás, ninguém falava quase sobre a volta de Cristo, estava tudo mil maravilhas. Eu dizia uma vez ao amigo, irmão meu, que o cristão que está numa vida tranquila, é só sombra e água fria, ele não está pensando na volta de Cristo, não. Ele nem quer que Cristo volte, se está numa vida boa aqui na terra, paraíso aqui na terra, vai pensar? Ninguém estava pensando na volta de Cristo. Quando a gente pregava sobre a volta de Cristo, muitos não davam nem atenção. E agora? Agora chegou a conta, chegou a fatura. E quando chega a fatura, tem que pagar a conta. É justamente o que está acontecendo. Um despertamento. A Bíblia diz que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, imagina o que vai acontecer com o mundo depois da volta de Cristo. E Paulo ensinando isso aqui é ensinamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Esse dia de Cristo, sobre o qual fala o texto bíblico, sobre o qual escreveu o apóstolo dos gentios, um homem que tinha intimidade com Deus, que falava com Cristo, Cristo falava com ele. Paulo é um exemplo do Novo Testamento, das lideranças da igreja primitiva que tinha revelações, iluminações diretas de Deus para a sua vida. E ele está dizendo que esse dia aí não é referente à primeira etapa da vinda de Cristo. Esse dia de Cristo, que no Velho Testamento é chamado dia do Senhor, fala sobre a grande tribulação. Por isso que ele está ensinando aqui, olha, não se perturbe, nem por palavra, nem porque alguém escreveu alguma coisa, nem pelas nossas próprias epístolas, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Não é assim. Primeiro, Cristo vai voltar, tirar a sua igreja do planeta Terra, aí o dia do Senhor vai acontecer. E o que é o dia do Senhor? Ou o dia de Cristo, conforme o Novo Testamento, ou o dia do Senhor, conforme o Velho Testamento? É a grande tribulação. Vai acontecer. Os irmãos naquela época, era tanto sofrimento, era tanta perseguição, era tanta prisão, era tanto derramamento de sangue, era tanta morte, que eles já achavam que estavam enfrentando a grande tribulação. Aí Paulo tranquiliza os seus filhos na fé, dizendo, não tenha calma, não é assim, não vai acontecer agora não. Tudo tem o tempo determinado por Deus, ninguém se preocupe que vai atropelar alguma coisa, não. Deus tem a sua agenda celestial, quem manda é Ele. Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. O que isso significa? O governo, o domínio,
O reino pertence ao Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, e só no momento dele, no dia dele, na hora dele, no minuto dele, é que cada coisa vai acontecer. Os homens não mandam em nada comparados ao domínio, ao reino e ao governo de Deus. São pó, vermes, cinza, vento, uma flor passageira, uma sombra, não significam absolutamente nada. O governo humano, o domínio humano, comparado ao poder de Deus, não é nada. Deus está acompanhando tudo, Ele vai permitir aquilo que Ele tem prescrito. Repito, Deus tem um cronograma de realizações. Não passa uma vírgula daquilo que Ele já tem determinado acontecer nestes últimos dias. Mas eu termino dizendo, Jesus está voltando antes do governo do anticristo, antes da grande tribulação. Solicitar mais uma vez a você, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações. Você que ama o Evangelho, eu gosto de pregar o Evangelho, eu amo pregar o Evangelho, eu vivo para pregar o Evangelho. Os homens fecham as portas, muitos para mim, mas eu amo pregar o Evangelho. Dou a minha vida na pregação do Evangelho. E Deus sabe como é que faz. Enquanto fecham a porta, Deus abre o portão, derruba o muro e nós levamos o Evangelho aonde quer que Deus nos mandar. Portanto, ative o sininho porque você vai receber muitos vídeos onde nós aqui vamos pregar sempre o Evangelho das Boas Novas de Cristo. Compartilhe o nosso material, nossos vídeos, as nossas mensagens e pregações nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, por todos os meios. Vamos juntos fazer a obra do nosso Deus. Assim sendo, até o próximo comentário.